Olá, eu sou Célia Ribeiro. Algumas pessoas conversam comigo pedindo ajuda, precisando se comunicar melhor no dia a dia, trazendo suas angústias. Muitas vezes elas escrevem muito bem, passam até em concursos públicos e tudo mais, mas quando elas precisam falar, comunicar ou trazer de forma verbal aquilo que elas sabem, elas travam. Eu conheço pessoas que são muito simpáticas, que conversam, que são agradáveis, que sabem ter uma boa conversa e que na hora de passar verbalmente, né, conversar com o outro, contar para o outro sobre o que faz, a pessoa tende a ter dificuldade. E tem vários motivos para isso acontecer, não existe um único motivo. Ao longo dos anos, treinando pessoas para gravar vídeos, dando aula de teatro terapêutico e inúmeras outras coisas, eu percebi várias possibilidades. Agora eu vou hoje tratar de uma delas. E eu quero saber se é o seu caso. E aí quero te fazer um convite, tá? Você lê? É, isso mesmo. Você está lendo? Qual a sua leitura de hoje? Qual o livro que está na sua cabeceira? Qual o livro que você tem na bolsa? Eu gosto bastante de ler, tá? Acho que já fica claro. Então, eu sempre tenho um livro na cabeceira da cama, que é o livro que eu vou ler na cama. E eu sempre tenho um livro na minha bolsa. Geralmente, o que está do lado da cama é o livro que é mais lúdico, é uma história, é um romance, é uma coisa mais suave. E na bolsa já é geralmente uma coisa mais técnica. É uma leitura, né, dos estudos que eu faço. Mas eu não estou falando que tem que ser assim. Cada um tem que encontrar a sua forma de leitura. E eu percebo que muitas pessoas que colocam essa dificuldade, não estou falando todas, tá? Estou falando de um segmento de pessoas que mostram essa dificuldade de falar em público, elas também têm dificuldade de ler. Falam que não gostam de ler, não estão interessadas em leitura, e no teatro a gente vê muito isso, né? A pessoa quer fazer teatro, até gosta de teatro, mas não quer ler. Uma coisa tem que mexer aí, porque uma coisa não conversa com outra. Fazer teatro é para leitores, é para as pessoas que estão conectadas com a leitura. E eu te convido, se você não está ainda, comece a ler. Aí você pode pensar, mas por onde? Eu não gosto de ler. Geralmente quem fala que não gosta de ler é porque não teve essa experiência ou a experiência foi traumática. Vamos dizer assim, lá na escola, foi obrigado a ler um livro e teve que falar desse livro e que ficou com essa dificuldade, com esse trauma. Ou que nunca tentou mesmo, né? Das duas, uma. Porque quando você começa a ler, você encontra livros que tem a ver com aquilo que você gosta, tem a ver com você, a tendência é que você vai desenvolvendo o gosto e vai ampliando o seu olhar. Até coisas que você achava que não gostava, passa a gostar, tá? Então, faça o teste. Eu dou a seguinte dica. Não importa a idade, mas se você não lê e quer começar a ler, comece por revista em quadrinho. O gibi, Turma da Mônica que seja, tem outros tantos, né? Eu gosto muito da Turma da Mônica, mas tem o Gru, eu adorava ler o Gru, dava muita risada, que era uma revista medieval e tudo mais, de um anti-herói, enfim. E eu gostava porque ele era muito engraçado, ele jurava que estava salvando todo mundo, mas na verdade ele era um cataclismo em forma de pessoa. A Turma da Mônica porque tem uma reverência, tem várias coisas da nossa cultura, mas pode não ser nada disso, pode ser outra coisa, mas escolha alguma coisa que tenha a ver com você. Você gosta de, sei lá, de ciência, vai ler, procurar alguma coisa sobre ciência, vários quadrinhos, lê quadrinho do jornal, lê jornal. Hoje em dia não está tão em voga jornal, né? Mas você acha na internet jornais também, né? Mas leia coisas um pouquinho mais elaboradas. Tem gente que fala assim, mas aumentou a leitura e a escrita por conta das redes sociais. Aumentou. No entanto, quando você se conecta só com textos não tão bem elaborados, vamos combinar que não são, a gente também empobrece. Empobrece no vocabulário, empobrece de diversas formas. E por que eu estou fazendo essa campanha da leitura? Ontem mesmo, eu conversando com um amigo que escreve e tudo mais, e eu falei para ele, eu tinha que ter alguma maneira, tinha que ter um movimento para que as pessoas lessem. Aqui eu estava falando muito sobre os alunos de teatro, mas serve para todas as outras pessoas, porque eu recebo muito profissionais de várias áreas e que a falta da leitura traz muita dificuldade. E por que que traz essa dificuldade? Aí que é o ponto. Os caminhos neurais são alterados pela leitura, alterados positivamente. Se eu quero falar em público e não tenho leitura,
É como se eu tivesse, simplificando aqui, tá? É como se eu tivesse um número menor de caminhos. Né? Eu não tivesse muitos atalhos para percorrer quando a coisa fica difícil. Então, se eu estou aqui conversando com você, você pode já perceber nos meus vídeos que eu tenho um jeito de falar, eu uso determinadas palavras, a gente vai percebendo o jeitão de cada um, é uma coisa que eu falo muito na minha mentoria. Cada um tem um jeitão, e isso tem que ser valorizado, isso nos ajuda a comunicar. Não é para você falar igual a mim ou igual a alguma outra pessoa, é para você achar o seu jeitão. Mas para você melhorar o seu jeitão, ampliar o seu jeitão, aprofundar o seu jeitão, tem que ter leitura, que aí você tem vocabulário e você tem rotas neurais para explorar o que você quer falar. Então, você não vai precisar decorar nada, e sim você vai concatenar. Mas se você não tem o hábito de ler, ou não tem o hábito de usar essas concatenações, ou você faz sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho, ou você é meio rígido em algumas coisas, a tendência é ter mais dificuldade. Por isso que esse tá aí meu convite, né? Esse é o meu convite para você. Vamos ler. Vamos abrir as possibilidades. E aí tem que ser, gente, numa coisa que você gosta. Porque às vezes ficou o trauma lá da infância de ter que ler um livro chato, ler um livro que. E eu acho que não existe livro chato, mas uns são chatos. Mas, de modo geral, aquilo que a gente acha chato é aquilo que a gente não entende. Então, eu vou ler lá o Machado de Assis, que é muito bom, diga-se de passagem, e aí, o que acontece? Eu não entendo aquelas palavras, eu não entendo aquele português. E em vez de eu lá procurar, antigamente a gente usava uma coisa chamada dicionário. Não sei se você conhece. Uma coisa bem bacana de usar. Mas hoje a gente acha o dicionário usando o bom e velho Google. Hoje até chat GPT. Embora o chat GPT erre muito em muitas coisas, tá? Cuidado. Não vai assim achando que ele sabe tudo, ele até. Porque ele não sabe nada, né? Ele é burrão também. Mas ele se conecta com quem sabe. E às vezes ele faz algumas afirmações que não são reais, tá? Então, até para você usar o chat GPT, você tem que ter conhecimento. Porque aí você pesquisa, ele te ajuda a encontrar alguns caminhos e você pode validar se aquilo tá legal ou não, tá? Se aquilo tem sentido ou não. Então, volta a importância da leitura. Quer falar melhor, quer se comunicar melhor, começa a ler. Por quê? Existe uma coisa que hoje chamam de storytelling. Eu falo muito do arco da história, né? Porque eu sou do teatro e gosto muito dessa ideia. Mas é uma história que a gente conta. Tudo é uma história. E quando a gente trabalha na linha da história, nossa concatenação é mais fácil. A gente consegue criar esses arcos de uma maneira mais fácil. Então, eu consigo começar, desenvolver e fechar. Como uma história. Toda história tem começo, meio e fim. No teatro, quando a gente faz improvisação e tudo mais, a gente fala muito de alguns pontos elementares de uma história, de uma cena. Tem começo, meio e fim, tem quem eu sou, onde estou, o que eu estou fazendo. Nesse caso, sobre o personagem. Quando você lê um livro, o personagem, você vai entender onde ele está, o que ele está fazendo, né? Quem é esse personagem. Então, eu vou entendendo alguns mecanismos que toda história tem. Tem um conflito, uma dificuldade, toda história tem conflito. A novela lá começa, tudo lindo, maravilhoso, dia de sol, de repente acontece alguma coisa que vira história e aí vai ter toda aquela trama se desenvolver. Você já assiste as coisas com um outro olhar e você também consegue começar a desenvolver a sua fala a partir desses princípios. Por isso que eu te convido, busque uma leitura. Qual? Aquela que você quiser. Não tem a melhor leitura. Eu gosto de muitas coisas, posso indicar algumas coisas aqui se você quiser. Escreve aí, eu quero, eu gosto de tal tema, posso indicar. Eu leio bastante, na minha casa eu tenho muitos livros, mas comece por uma coisa que tem a ver com você. Você gosta de astronomia? Vai ler sobre astronomia. Tem livros maravilhosos sobre o assunto. Você gosta de história romântica? Tem muita história romântica boa, gente. Você gosta de comédia? Tem muita coisa de comédia. Então, busque dentro do tema que você gosta. Depois você vai ampliando. Mas está muito difícil, eu não tenho o hábito de ler? Começa lá com história em quadrinho. É demais, você vai se divertir, vai relaxar, o cérebro vai agradecer e você começa a trazer isso na sua conversa, na sua fala. E começa a achar esse caminho de falar em público através de conversas. E se você quiser saber mais, eu tenho uma mentoria que ajuda as pessoas a falarem melhor. Você quer? Comunicação assertiva.
Domine a palavra em público. E tem uma surpresa para você que assistiu até o final. A surpresa é que eu vou dar uma aula gratuita, trazendo vários elementos da minha mentoria. Você quer participar? Você escreve aqui embaixo, eu quero. Escreve, deixa um contato seu, pode ser um e-mail, que eu vou entrar em contato com você e você vai ter acesso exclusivo a essa aula gratuita. Sem ter que arcar com nada. Só marcar lá o dia que você pode assistir e você vai ver em primeira mão. Combinado assim? Então deixe seus comentários. Se você já gosta de ler, escreve para mim aí. O que você está lendo hoje? O que você está lendo agora? Se você não gosta, mas quer começar, diga que tema que você gosta. Sobre o que você gostaria de começar a ler. Se a sua dificuldade é comunicação, me conta onde está. Para eu trazer vídeos aqui que te ajudem ainda mais. Mas essa dica aqui é bem importante e vai mudar tudo na sua vida. Porque a leitura, ela muda tudo. Então vamos lá? Vamos ler? Grande abraço. Me siga aqui no YouTube, por favor. Ajude a fazer esse canal crescer. Mande para aquela pessoa que tem dificuldade de falar em público, que tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. Não tem problema nenhum errar. Eu erro também. Você pode ver aqui no meu vídeo. Às vezes eu gaguejo. A questão não é essa. A questão é eu me comuniquei com você. O conteúdo que eu queria chegou até você. Então, é isso que é comunicar. Não é ser perfeito. Não é sobre isso a minha mentoria. A minha mentoria é sobre desenvolvimento humano constante. Certo? Grande abraço e até logo.